Você traz como psicólogo a abordagem humanista, existencial, fenomenológica. Cara, eu acertei. É isso, certo? Isso. Bom, porém com adendo de manejo clínico em Brace-Pot. Brace-Pot? Falei certo? Brace-Pot, Brace-Pot. Tem uma outra pronúncia? Brace-Pot. Tem, pode chamar de Brace-Potting também, vai da pronúncia se é americano. Gostei dessa. Bom, o que é esta ferramenta? Justifique pra gente. Então, a abordagem fenomenológico-existencial, ela é uma abordagem humanista, certo? Que ela vê o cliente como um todo, certo? Então, o que caracteriza a abordagem fenomenológico-existencial é que a gente não vê o cliente como um conjunto de sintomas, como um conjunto de mecanismos de defesas. Na verdade, a gente vê o cliente como um ser que lida com as escolhas, em busca da identidade, em busca do sentido de viver, certo? Isso é interessante. Então, nós não vemos o cliente como um conjunto, né, desses aspectos, desses traços psíquicos. Então, para a abordagem fenomenológica existencial, não é esse conjunto de mecanismos de defesa que define o ser, e sim o contrário. Então, a abertura, o ser é visto como, o homem é visto como um ser de possibilidades. Não é uma visão hoje, né, quântica mesmo, é visto como um ser de possibilidades. Então, como é que ele está lidando com as escolhas? Então, quando estamos diante do cliente, uma coisa que não nos preocupa é dar a ele um diagnóstico. É isso que você tem, é o ser que está ali diante dele. E a abordagem fenomenológica, ela é muito interessante porque a gente cuida da atenção ao fenômeno que o cliente apresenta, a demanda que ele traz. Né? E aí, como falamos lá no início sobre a questão do problema, o que ele trouxe ali, e o que ele deseja, em que está, qual é o estado que ele deseja, independente do passado dele, independente do que ocorreu, mas o que ele deseja naquele momento. A gente vê o ser como um todo. Cada pessoa é uma complexidade, então não existe bula, não existe receita, não estamos prontos lá com dicas para que ele resolva a vida dele. Não, um dos princípios fundamentais da fenomenologia é o princípio da incerteza, que também utilizamos no Brace-Pot, o princípio da incerteza. Eu não sei de nada, é o meu cliente que vai trazer a situação e a partir daquilo, na posição de acolhida, uma posição extremamente humanista de acolhida, aí a gente vai em busca da solução. Muito bom. E o Brace-Pot, como você perguntou, é uma abordagem dentro das novas abordagens que são pautadas nas neurociências e na neurobiologia. Né? Tem uma pegada muito quântica também, que vê o ser como um todo. Então, o Brace-Pot é uma técnica de manejo extremamente eficiente para curas, para a dissolução de traumas, fobias, a lida com medos. Então, o cérebro, ele tem uma única função, que é proteger o ser humano. Então, todos os traumas, todas as agonias, as sensações não boas que ocorreram no decorrer da vida, foi de algum momento que o cérebro não conseguiu processar aquilo. E o Brace-Pot é uma técnica de reprocessamento de traumas, para melhoria de performance, tudo aquilo que faz com que a pessoa, aquele fenômeno que a pessoa traz, que não a faz se sentir bem. Então, o Brace-Pot é utilizado para reprocessamento. É uma técnica de reprocessamento cerebral criada pelo PhD David Grand, que é um americano, um dos maiores especialistas do mundo hoje em traumas. Que desenvolveu também essa técnica na época do World Trade Center. Né, foi bem no início do século XXI, e hoje os estudos mostram a importância do Brace-Pot com famílias e pessoas envolvidas em grandes eventos traumáticos. Então, muito importante, porque quando ocorre um trauma, Leandro, todas as experiências, quando você perguntou aquilo que vem da infância, ficam gravadas no corpo. E é fisiológico isso. Por isso que a neurobiologia é uma das bases do Brace-Pot, certo? Então, tem muitos traumas que não se resolvem com as psicoterapias tradicionais, baseadas na fala. Que algumas são até longas, né? Baseadas na fala só. Então, assim, por isso que nós tratamos com uma voz sem palavra. Né? É interessante, né? Muito curioso isso que você está trazendo pra gente, essa nova psicoterapia, né? Que é o Brace-Pot,
Gray Spot, isso. Gray Spot, acertei. Bom, a gente pode entender então que ela entra, né, não só ela, como outras também no ramo da psicologia, como um universo de possibilidades, né? Ou seja, é realmente estar com a mente aberta para aceitar o novo dentro da psicologia. Assim como na psicologia, como em várias outras profissões. Sim, o Gray Spot faz parte de um conjunto de psicoterapias breves, conhecido como Brain Based, né, onde estão ligados processos de aprendizagem que hoje são pautados nos recursos oferecidos pela neurociência. Um dos pilares é a neurociência, outro pilar é a neurobiologia. Então, é uma visão integral do ser humano. Então, no passado, existiam as diferenças entre corpo, mente e cérebro. É impossível você estar diante do seu cliente vendo-o em partes. Sim. É tudo um ser, é tudo integrado. Então, no momento em que a pessoa tem uma desordem psíquica, a fisiologia tem um impacto em relação àquilo. E hoje nós conseguimos, com o avanço da ciência, através da fisiologia, criar estados psicológicos para que o cliente se livre de um trauma, por exemplo. Por isso que no Gray Spot a gente consegue lidar com situações que às vezes só na fala o cliente demora anos ou ele não consegue. Sim. Existem áreas do cérebro, e aí a gente lida literalmente com a área subcortical, que são áreas em que elas estão para além da fala. E às vezes os traumas, eles são em determinadas áreas dos cérebros e não em outras. E aí hoje a ciência nos permite saber que o cérebro é neuroplástico, o processo da neurogênese, que é a criação de novos neurônios, a neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de se adaptar a novos contextos. Então essas novas psicoterapias, Gray Spot é uma delas, temos outras, MDR, inclusive aqui no livro Pessoas e Psicologias, sim, a gente apresenta essas novas psicoterapias, especialmente, tem 2 capítulos aqui do Gray Spot, este é um dos livros, é o segundo livro que nós temos publicado no Brasil, trazendo a teoria do Gray Spot. O primeiro é o livro do próprio David Gurand, que é o criador. Então este é um livro que hoje ele é conhecido nacional, em virtude desta área, desta parte do livro, sobre essas novas psicoterapias. E são psicoterapias breves. Sim.